Com cerca de 300 mil habitantes, o que o torna o terceiro mais populoso do país, o concelho de Vila Nova de Gaia localiza-se na fachada atlântica do noroeste português. Mais concretamente, no vale terminal do Rio Douro, na sua margem sul. Se atualmente os recursos marítimos e fluviais são parte integrante do cotidiano dos gaenses nos seus vários domínios sociais, no passado, há muitos milhares de anos atrás, o cenário não era assim tão diferente. Os vestígios arqueológicos da presença humana nesta área geográfica datam pelo menos de há 250 mil a 200 mil anos. Mas quem foram estas comunidades? Onde habitavam? Como viviam? E em que acreditavam? Que vestígios nos deixaram que permitiram caracterizá-las? Na freguesia da Madalena encontraremos algumas respostas a estas questões e é para lá que iremos. As primeiras comunidades que habitaram o atual concelho de Vila Nova de Gaia fizeram durante o chamado Paleolítico Inferior, um período histórico que, genericamente, corresponde ao aparecimento e desenvolvimento do género Homo na Europa há cerca de 800 mil e 200 mil anos atrás. Neste período, as condições paleoambientais eram muito duras e caracterizavam-se por inúmeros períodos de glaciação e interglaciação. Os períodos de glaciação correspondem a momentos de grande arrefecimento do clima, onde grande parte da Europa se encontrava coberta de gelo. A água, retida nas calotes glaciares, fez com que o nível médio das águas do mar diminuísse, ou seja, alargando várias áreas de costa. A nossa costa era, por isso, mais larga. Os períodos de interglaciação eram um fenómeno contrário, ou seja, o clima tornava-se paulatinamente mais ameno, fazendo com que o nível médio das águas do mar aumentasse, o que alterou profundamente a nossa costa, diminuindo-a em vários quilómetros. Nesta fase da pré-história antiga, ou da Pedra Lascada, é comumente aceito pela comunidade científica que os primeiros grupos humanos eram nómadas, viviam em abrigos naturais ou ao ar livre e eram apenas recoletores, quer de plantas, frutos silvestres, de pequenos animais para complemento da sua dieta, ou mesmo de animais de grande porte que tinham sido mortos acidentalmente ou por outros predadores. No atual concelho de Vila Nova de Gaia e em zonas muito próximas do litoral, foram descobertos objetos líticos talhados a partir de 6 rolados de quartzo e quartzito, como por exemplo na Praia da Aguda, na Praia de Valadares e aqui na freguesia da Madalena. Mas teríamos de esperar até finais da década de 80 para que, na sequência da beneficiação desta área com a construção do novo Parque Campismo da Madalena e até da rua contígua a esse parque, a Rua do Cerro, para que aqui fossem descobertos vários objetos líticos talhados, na designada Estação Paleolítica do Cerro. Escavada entre 1989 e 1992 pelos arqueólogos Sérgio Monteiro Rodrigues e João Pedro Cunha Ribeiro, aqui no Parque Campismo da Madalena foi possível comprovar a importância e longevidade deste sítio com a descoberta de uma indústria lítica atribuível ao Paleolítico Inferior, composta essencialmente por inúmeros bifaces e machados de mão. Se no Paleolítico Inferior a adversidade das condições climáticas influenciou o modo de vida dos primeiros grupos humanos, nos períodos posteriores da pré-história, deu-se um cenário mais favorável à fixação humana no noroeste português. As temperaturas tornaram-se paulatinamente mais amenas e a paisagem caracterizou-se, grosso modo, pela presença e expansão dos bosques com espécies arbóreas de folha caduca, se bem que pontuada por clareiras com formações arbustivas e de mato. Falamos do Neolítico, que convencionalmente trata-se de um período compreendido entre os finais do século VI e os finais do quarto milénio a.C., sendo comumente subdividido em Neolítico Antigo e Neolítico Médio ou Final, em termos culturais, também conhecido como o período da Pedra Polida. Este é um tempo em que se deram transformações socioculturais muito importantes, como, por exemplo, o desenvolvimento da agricultura, a domesticação de alguns animais, o aparecimento de novas realidades arquitetónicas, dolmens ou antas, no âmbito do megalitismo e, claro, um aumento do sentido de pertença a um determinado lugar que conduzirá agora ao sedentarismo.
O Parque de Campismo Municipal da Madalena esconde, além da estação paleolítica do Cerro, uma outra realidade arqueológica que comprova a passagem e a fixação do homem neste período e seguinte. Esta realidade não se destinava ao mundo dos vivos, mas sim ao dos mortos. No concelho de Vila Nova de Gaia, a par que acontece no restante noroeste português, os povoados neolíticos são pouco conhecidos, o que se explica, entre outras coisas, pela falta de apoios a projetos de investigação vocacionados para o estudo deste período cronológico, bem como ao facto de, no passado, os materiais usados para conceber os povoados serem perecíveis. O que nós conhecemos, sim, até pela monumentalidade dos vestígios arqueológicos, é o mundo funerário. São deste tempo os dólmenes, as antas, mas também os menires, cobertos por mamoas. As mamoas são montículos artificiais de terra e pedras, ou só de terra, uma espécie de reforço ou proteção para cobrir as estruturas megalíticas. Os dólmenes, compostos por câmaras megalíticas dotadas ou não de corredor, seriam cobertos pelas mamoas e neste tempo eles não se viam, só as mamoas. Algumas mamoas atingem mesmo os 3 metros de altura. Os enterramentos seriam coletivos, mas e destinavam-se apenas a determinados elementos da sociedade, pela sua importância. Mas pensa-se que muitos outros participariam na sua construção. Os corpos eram adornados com ofrendas funerárias carregadas de simbolismo. E as cerimónias fúnebres traduzir-se-iam numa multiplicidade de rituais. Aqui, o Parque Campismo da Madalena continua a surpreender-nos. Muito próximo da estação paleolítica do Cerro, foi escavada no ano 1998 a Mamoa da Madalena ou a Mamoa do Cerro, pelo arqueólogo Eduardo Jorge Lopes da Silva. A Mamoa da Madalena apresenta cerca de 2 metros de altura conservados e uma estrutura sensivelmente circular. Durante as escavações arqueológicas, no ano 1998, a sua estrutura interna mostrou-se extremamente compacta. A terra era de tipo argiloso. Mas pensamos que estamos perante um monumento mais evolucionado, não do tipo neolítico, mas sim de um período posterior. No seu interior não foram encontradas pedras ou esteios que indiciassem pertencerem ou terem pertencido a uma estrutura dolménica composta por câmara ou de um hipotético corredor. Da mesma forma, também não foram encontradas ofrendas funerárias a adornar os corpos sepultados. Então, como se sepultariam as pessoas neste tempo? Talvez naquilo que nós arqueólogos designamos como sepultamento em fossa, aberta diretamente no substrato. Estamos a falar de um monumento erigido no seio de uma comunidade que talvez estivesse a viver um momento de transição, onde a sua percepção ou a forma como encarava a morte estivesse a mudar. Não estamos aqui a falar de um desinvestimento no que diz respeito aos contextos e práticas funerárias. Não. Estamos a falar sim de novas cenografias, novos rituais, novas formas de construção e novas técnicas construtivas, que ainda hoje despertam muitas questões à comunidade científica e para as quais não conseguimos encontrar muitas respostas. O caso paradigmático da Mamoa da Madalena não é único no concelho de Vila Nova de Gaia, pois na união de freguesias de Sandim, Lever, Olival e Costuma, a Mamoa da Gestosa revelou-se exatamente com uma morfologia semelhante à da Mamoa da Madalena. E, em Caminha, a Mamoa de Áspera também revelou o mesmo cenário. Já vimos que a Mamoa da Madalena suscita mais dúvidas do que respostas e o facto dos restos ósseos humanos não se conservarem nesta área geográfica devido à acidez dos solos faz com que o processo de investigação seja mais moroso, dificultando ainda a atribuição pelos arqueólogos de cronologias absolutas a estes monumentos. Ficam assim por responder perguntas como: quando foram construídos? Durante quanto tempo foram utilizados? E quando foram abandonados? Mas existiram outros monumentos funerários coevos ou da Madalena e geograficamente próximos desta? A toponímia, que ainda hoje se mantém, diz-nos que sim. Mamoa da Madalena implanta-se numa área geográfica que, em termos de microescala de análise, é rica em topónimos tidos como de origem megalítica. Se é certo que nos casos estes nomes antigos nem sempre refletem origens de lugares, noutros a arqueologia tem comprovado a sua existência. No entanto, o tempo e sobretudo as ações atuais do homem no meio físico têm contribuído para a perda deste património imaterial, a memória coletiva. Ainda assim, na freguesia da Madalena e muito próximos da Mamoa do Cerro,
destacam-se um conjunto de substantivos que aparentemente parecem ter uma relação cronológica coeva com este monumento. O substantivo cerro reporta-se a uma colina pouco elevada ou outeiro, e de acordo com Eduardo Jorge Lopes da Silva, na época em que se realizaram escavações arqueológicas à Mamoa do Cerro, existiam notícias de mais uma Mamoa nas proximidades, mas os trabalhos de prospecção realizados não permitiram determinar a sua localização. O investigador explica que esta provavelmente terá sido destruída no âmbito da construção do Parque Desportivo Albérico Ruber, hoje denominado Pavilhão Municipal do Atlântico da Madalena. A ser verdade, o topónimo Cerro compreenderia não uma, mas sim duas Mamoas, que distariam apenas cerca de 30 metros uma da outra. A cerca de 740 metros, em linha reta da Mamoa do Cerro, na direção sudeste, encontramos o topónimo Leira das Mamoas. Este, próximo do lugar da igreja, nomeadamente na parte norte da lavoura da igreja, talvez a poente do atual Rua das Lavouras, perto da Rua do Monte ou Travessa do Monte, revela a possibilidade de aqui terem existido duas Mamoas do passado. No mesmo sentido cardeal, e distando aproximadamente 285 metros em linha reta do topónimo atrás referido, localiza-se um outro, chumaço. Este substantivo, que de acordo com a definição está relacionado com materiais ou peças volumosas, situa-se no local onde a Rua da Aldeia Nova entronca com a Rua do Monte. Neste sentido, o nome próprio chumaço também coloca a hipótese de no passado ali ter existido uma Mamoa. Mais a sul deste último topónimo localizam-se dois outros, Madorna e Mamoa de Bezerros. O primeiro dista cerca de 390 metros em linha reta em relação ao lugar do chumaço e aproximadamente 1 km também em linha reta da Mamoa do Cerro. E encontra-se algures entre os lugares da Marinha e da Igreja. Nestes lugares é referida a existência de um monte de pedras, a qual poderia corresponder à coraça lítica de uma Mamoa. Já a Mamoa de Bezerros é referida pela primeira vez no último quartel do século XIII, mais concretamente no ano de 1284. Este antiquíssimo topónimo, situado na confrontação da freguesia da Madalena com a união de freguesias de Colpilhares e Valadares, mais concretamente nas proximidades do Castro de Valadares e possivelmente no Pinhal do Campelinho, dista cerca de 1,2 km em linha reta para sudeste do lugar da Madorna e aproximadamente 2 km também em linha reta da Mamoa do Cerro na mesma direção. É possível que neste lugar tivessem existido duas Mamoas. Por fim, a nascente da Mamoa do Cerro, a cerca de 2,2 km em linha reta nos limites administrativos da freguesia da Madalena, com a união de freguesias de Mafamudo e Vilar do Paraíso, ocorre o substantivo Mamoinha. Este topónimo, definido como uma Mamoa mais pequena, poder-se-á reportar à existência de um pequeno monumento, até porque se refere a uma pequena elevação do terreno. Apesar de ser tentador afirmar que num raio aproximado de 2,5 km a partir da Mamoa do Cerro existirem indícios, pelo menos imateriais, da ocorrência de mais de 8 monumentos funerários da pré-história recente no passado, não o podemos fazer, uma vez que esta afirmação está dependente da realização de futuras pesquisas arqueológicas nos locais descritos, bem como nas áreas periféricas dos mesmos. No próximo episódio, partiremos à descoberta de novas histórias, novas formas de pensar o território no passado que se consubstanciaram em novas realidades arquitetónicas e que hoje em dia passam despercebidas ao olhar comum. Tendo provado a arqueologia, compreenderemos o modo e os meios que o homem usou para habitar naquele que é hoje o concelho de Vila Nova de Gaia.